Muito bom ver a casa cheia, muito bom rever muitos de vocês que estiveram aqui nas Refógias, já interagiu aí, no mínimo com um olhar, né? Super bacana, muito bom mesmo. Para mim é um privilégio falar nessa rede, porque eu acho que eu tenho falado assim com os meus alunos que o grande desejo do nosso coração é sempre amadurecer, né? E amadurecer no reino tem muito a ver com aprender. Deixa eu falar uma coisa muito importante aqui sobre aprender. Eu acho que eu falei isso na última interação que eu tive aqui com a EFOL. E o amadurecer, não existe amadurecimento sem aprendizado. E se tem uma coisa que o diabo sempre tenta nos roubar, é esse dom do aprender. E Deus nos deu o dom do aprendizado. Não é meu. Não leva minha água. Não, tá ótimo, obrigadíssimo. A Cláudia bebeu toda a dela. Muito bem para ela. Então, gente, assim, desde muito cedo, muitas vezes a gente vê traumas envolvendo o nosso aprendizado, né? E hoje o meu assunto vai ser um pouco voltado para esse lugar. Eu vi ali na mesa que tem um livro sobre traumas. Eu não li ainda, mas provavelmente tem coisa boa inserida ali. Provavelmente tem coisa boa inserida ali, né? Então hoje eu queria trazer assim talvez uma capacitação voltada para esse lugar do trauma. E aí a gente fica pensando assim, não, mas trauma parece uma palavra tão sensacionalista, né? Eu vou começar depois conceituando esse lugar do trauma. Mas antes eu queria talvez trazer um recorte bíblico que fala sobre dois lugares que tem muito a ver com esse tema nosso, que é a dor e o sofrimento. Vamos ler lá comigo em Marcos. Quem já teve aula comigo sabe que eu gosto de Marcos, porque Marcos é um evangelho jornalístico, rápido. Ele vai falando naquele lugar, naquele dia, e vamos, gente, vamos, que tem que dar tempo, né? Então, assim, talvez para esse tema eu deveria ler o que diz lá em Lucas, porque ele tem esse panorama mais médico, né? Mas eu queria ler Marcos, porque nós temos pouco tempo. Então, vamos lá. Marcos 5 fala o seguinte: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava lá à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se a seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Isso aqui é muito importante. A gente podia falar essa manhã inteira só nesse versículo, mas vamos continuar que não é essa abordagem ainda. E Jesus, então, foi com ele. E aí, então, uma grande multidão o seguia, provavelmente curiosos, né? Especuladores, paparazzis e tudo mais. Então, seguia e um comprimia. E ali estava uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. E ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos. Gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e o tocou no seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curado. E imediatamente cessou a sua hemorragia. E ela sentiu em seu corpo que o seu corpo estava livre do sofrimento. Queria trabalhar um pouquinho esse texto aqui. Aqui tem dor, tem sofrimento, tem vergonha, tem esse lugar chamado trauma. E é interessante demais porque essa mulher, e é interessante como que essa história vem carregada de muita coisa que para nós hoje é extremamente relevante como conselheiros. Entender esse momento da história, onde o protagonismo feminino se estende para além da sanidade. Para além da sanidade talvez espiritual, emocional e até possível das relações. Eu queria te chamar a atenção para esse lugar que é extremamente importante de ser mulher hoje.
Até nisso esse texto vai talvez nos pegar a atenção. Deixa eu te falar, talvez a sua compreensão de tudo que a gente falar aqui vai ser só uma fatia. O outro depois conversando aqui no fórum, ou talvez ali na hora do almoço, mas eu não entendi nada disso, foi isso que você entendeu? Deixa eu te falar, isso aqui vai te atravessar e provavelmente vai falar no seu coração, naquele lugar onde Deus está te chamando para fazer uma reciclagem. Talvez uma reciclagem pessoal, talvez uma reciclagem ministerial. Okay? Tem muito conteúdo aqui, então vamos tentar atentar para isso. Vamos voltar ali nesse PowerPoint aqui que eu preparei. E olha que interessante. Eu queria deixar, só para calçar o seu coração, antes da gente entrar propriamente dito no nosso texto ali, bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. Graças a Deus que você está aqui e eu oro para que você receba muito conhecimento e que ele se traduza em revelação para chegar até o seu discernimento ministerial com sabedoria. É essa oração que eu faço para você nesse momento, né? Então vamos lá, essa história aqui nos relata a respeito de dor e de sofrimento. Aquela mulher trazia no corpo dela uma doença, um lugar de muita dor. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque uma doença nesse cunho, naquela época, trazia muitas nuances para além da doença física. Uma mulher menstruada com um ciclo menstrual normal era considerada naquele recorte de vida impura. Ela não podia estar no templo, ela não podia interagir com muitas atividades que era pertinente para que ela agisse. Ela estaria arredia desse lugar. Imagina uma mulher com fluxo contínuo, sendo considerada impura. Extremamente doloroso. Uma dor para além da física aqui. Nós temos que olhar esse lugar para além do físico. E é esse o lugar que nós somos chamados enquanto conselheiros. Nós não vamos trabalhar só num recorte emocional ou só na libertação para mandar o demônio embora que agrega naquela vida. Não, nós temos que ter esse olhar amplo. Então, essa mulher estava com uma enfermidade extremamente dolorosa para ela e que produzia um sofrimento gigantesco. Deixa eu te falar uma coisa aqui interessante sobre isso. Dor tem um lugar que às vezes se amplia numa outra esfera chamada sofrimento. Muitas vezes, quando vem uma pessoa para o seu consultório de aconselhamento, né, eu não sei como você chama, a sua igreja, a sua célula, a interação que você vai ter, ela clama por um recorte de dor. Mas o nosso chamado enquanto conselheiros é olhar o sofrimento que aquilo está causando. É ampliar o nosso olhar com o olhar de Deus e contemplar o sofrimento contido ali naquele lugar. Porque muitas vezes a gente só consegue ter ouvidos e olhos para ver a dor. E aí, às vezes, a gente quer até empurrar a goela abaixo algumas curas. E aí Jesus interagiu com esse lugar muito interessantemente. Deixa eu falar um pouco mais sobre esse texto, porque assim, depois a gente entra ali no conhecimento. Muito interessante, porque quando aquela mulher, entendendo que Jesus podia trazer esse alívio, e ela já tinha, a Bíblia fala que ela já tinha padecido, ela já tinha sofrido pra caramba na mão de médicos. Ela já tinha gastado, ela já tinha passado por uma falência, inclusive financeira, e muitos que chegam para você são desse formato. Rapaz, eu já gastei tudo. Eu já gastei todas as minhas fichas. Chega para você, talvez, não só falido nas suas próprias mazelas, mas falido em buscas. Né? A gente que trabalha com vícios, às vezes a gente lida com muitas falências de buscas. Algumas pessoas que falam, olha, meu filho já passou 20 vezes por clínicas terapêuticas. Não funcionou. Nossa família está desfacelada. Então, naquela hora, eu não posso olhar. É o vício, é uma dor. Existe um sofrimento familiar, social, financeiro, relacional, emocional. Assim estava aquela mulher. E aí ela pensa assim,
se eu for buscar essa cura, eu vou achar. E aí, de verdade, gente, ela busca esse lugar de uma forma anônima. Você já pensou nisso? Esse tocar, a Bíblia fala que ela chega por trás de Jesus, ela vai entre a multidão e toca a orla de Jesus. Interessantemente, uma busca anônima por uma cura de um sofrimento. E aí, então, ela é curada. Aí, de repente, Jesus para e fala, epa, quem me tocou? Imagina Jesus numa pressa, rodeado por gente, tem essa fala. Aí os discípulos olham para ele e falam, mas que pergunta ridícula, isso é óbvio. Muita gente te tocou. Deixa eu te falar uma outra coisa aqui, um outro recorte que você precisa se atentar. Muitas vezes, o óbvio não contém tanta verdade explícita. Naquela hora, Jesus estava falando uma coisa que para todo mundo era óbvio, uma pergunta que para todo mundo era óbvio, mas tinha verdades muito inseridas nas entrelinhas. E aí ele para e procura na multidão. Ele contempla a multidão. Isso de Jesus é muito lindo, né? Muito lindo, porque ele não se perde no que ele tem para fazer. Ele tem um olhar para cada um de nós. Isso é muito poderoso na nossa relação com Jesus, quando nós percebemos esse olhar. E aí, então, Jesus olha para a multidão e, de repente, aquela mulher entende aquele chamado. E a Bíblia fala que ela, tremendo de medo, aproxima dele. Tem um olhar para ele. Eu imagino que naquela hora o olhar dele encontra com o dela. E aí mesmo ela, tremendo de medo, ela pensa, será que eu vou levar uma bronca? Quando Jesus nos chama para uma conversa mais ao pé da orelha, a gente sempre pensa isso, né? Parece que a gente sempre está devendo alguma coisa, né? Interessante isso aqui. Mas o olhar de Jesus é sempre muito amoroso, porque ele contempla a pessoa, e não o pecado, e não o sofrimento, e não a doença. Ele contempla o todo. Talvez a necessidade, talvez o sofrimento contido naquela necessidade, mas não a falta de. Interessante isso aqui. E aí, então, a Bíblia fala o seguinte, então a mulher, sabendo de tudo que tinha acontecido, ela estava consciente, aproximou-se, prostrou seus pés, tremendo de medo, e contou-lhe toda a verdade. Acabou o anonimato aqui. Acabou o anonimato. Isso aqui, gente, é muito importante em todo lugar de aconselhamento. Jesus, no olhar dele, ele criou para aquela mulher um lugar seguro, uma ambiência de paz para ela, porque ela estava tremendo de medo, mas quando ela encontra o olhar dele, ela recebe essa possibilidade de ser vulnerável e conta toda a verdade. Eu imagino que verdade era essa. Talvez ela nem falou do fluxo, ela falou da vergonha. Ela falou do medo de ser rejeitada até por ele. E aí foi muito interessante que depois que ela conta toda a verdade, ele fala, vai em paz. Paz é um lugar que assenta muito bem quando nós somos curados do nosso sofrimento. É esse lugar que chega quando uma pessoa que chega até você encontra parcela de cura, encontra cura para iniciar um grande processo de lidar com o sofrimento. Porque aquela mulher foi curada provavelmente instantaneamente do fluxo de sangue. Mas ela ia ter que lidar com muitas questões do sofrimento inserido ali. Ela carregava provavelmente a rejeição de muita gente que ela amava. E agora ela tem que lidar com isso. Provavelmente ela teria que dar muito perdão. Provavelmente ela teria muitos lugares que ela falou, agora que eu tô limpa, você deixou eu entrar, né? Pois bem, ela ia iniciando ali, com aquela paz que Jesus ministra sobre ela, um processo enorme de lidar com o sofrimento. Uma outra coisa que eu queria destacar aqui é que esse lugar de paz
Ele vem para nos tirar, talvez, de alguns lugares onde nós estamos desfacelados. Esse lugar da paz, ele não vem, talvez, só com o conhecimento de quem Jesus era, porque isso ela recebeu cura. Vem com a relação, essa paz vem com a relação. A cura era um poder de Deus emanando sobre Jesus. Mas o que traz a paz para lidar com o sofrimento é a relação. Jesus podia ter sacado naquela hora e falado assim, mulher foi curada, tá tudo bem, é isso que ela veio buscar, uma cura. Mas ele parou e falou, ela precisa mais do que isso para ter alívio do sofrimento. O que ela precisava? Dessa relação. O que ela precisava? Ter coragem de falar toda a verdade, de sair do anonimato. Nessa nova pegada do nosso ministério, eu já tenho muitos anos trabalhando no ministério, o pastor Cote falou um pouco sobre isso quando me apresentou, tenho 36 anos de ministério. E aí, 15 anos a gente trabalhou muito voltado para uma coisa chamada Socorro e Misericórdia, onde a gente lida com as mazelas sociais. Depois Deus nos colocou num outro lugar para trabalhar com a questão do aconselhamento, as misérias e as falências emocionais, espirituais, que tocam muito as sociais também. E esse lugar nós temos aprendido que a vulnerabilidade, a paz para sentirmos seguros, precisamos desenvolver uma relação mais íntima com Cristo, senão a gente não alavanca. Então, essa ambiência segura no seu setting de aconselhamento, quando você está fazendo ou quando você está recebendo, precisa ser muito bem recortada. A sua relação com Jesus precisa ser estreitada, senão o seu ministério vai ficar manco. Você pode fazer cursos e mais cursos, receber capacitação. Se o seu feeling com Jesus, se o seu olhar com Jesus não está afinado, você não vai conduzir o seu aconselhando para esse lugar da relação, porque ele não vai estar seguro. Então, o olhar que nós temos para Cristo vai fazer toda a diferença. Então, eu queria passar um pouquinho isso aqui. Queria te desafiar a ler sobre esse homem. Esse homem é um erudito muitos anos atrás, um homem antiguíssimo, Blaise Pascal. Não é um cara muito do nosso setting, ele era um matemático. Ele era um matemático. Né? E num dado momento da vida dele, ele percebia que a lógica era impressionante. Ele falou, não é possível que uma lógica dessa, que ele era um cara incrível assim na lógica, para medir, a fazer cálculos matemáticos, inclusive de coisas enormes, teoremas e todo aquele negócio ali. Eu não sou matemático, então quem é matemático deve entender mais os nomes, né? O pastor gosta desse negócio de engenharia, ele deve entender mais. Mas ele notou que tinha precisões que era para além do normal. E ele pensou assim, deve ter algum criador atrás disso. E ele começa numa busca intrínseca por Deus e recebe revelações. Impressionante. E eu quero deixar uma frase para você, conselheiro. Ele fala o seguinte, conhecer a Deus sem conhecer a miséria do homem causa orgulho. E essa miséria aqui é muito nossa, não é só do outro. Conhecer a nossa miséria, o que há de sofrimento em nós. Mas ele continua, e conhecer a miséria do homem sem conhecer a Deus causa sofrimento. Se nós estamos ousando tramitar no sofrimento do outro, sem conhecermos de uma maneira pessoal Deus para as nossas próprias misérias, você vai entrar no chamado burnout. Você vai entrar num esgotamento emocional. Você precisa ter um estreitamento com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo. Se isso aqui não te atravessar, você vai ficar miserável, porque você vai conhecer, nesse ousado ministério que você tem, você vai conhecer muito da miséria humana. E para falar sobre isso, eu gostaria de fazer um recorte muito estreito aqui. Tem muito conteúdo, talvez a gente não vai conseguir decifrar tudo,
Eu estou fomentando aqui no Pastor Costa, estou dando fome para ele, para a gente fazer um recorte, sabe, mais de capacitação para nós, enquanto conselheiros, sobre esse lugar do trauma, porque nós não entendemos muitas vezes o trauma que às vezes é severo, insistente na vida do nosso aconselhando, às vezes na nossa própria vida, às vezes na vida de alguém que nós amamos muito de perto, e nós não compreendemos. Então vamos abrir uma lacuna aqui para tentar entender sobre a luz do Evangelho esse lugar. Eu queria só deixar assim, trauma fica parecendo, gente, uma palavra muito sensacionalista. Eu quero traduzir essa palavra na raiz semântica dela do grego. É ferida. Ah, então agora ficou mais fácil. Ferida eu consigo trabalhar. Trauma não, mas ferida sim. Então, trauma é uma ferida. Uma ferida que às vezes desfacela quem somos. Descaracterística, né? Descaracteriza Deus em nós, a nossa identidade. Nós ficamos menos coesos na nossa identidade quando somos traumatizados. Porque ferida nos fragmenta. Primeira coisa que você tem que entender sobre ferida. Então, quando seu cliente chega, quando seu aconselhando chega, quando a pessoa que vem fazer um aconselhamento chega e você nota uma nuance de uma ferida, pode ter certeza, aquela pessoa não está inteira mais. Ela está fragmentada. Ieda, mas às vezes eu entendo que a ferida da pessoa está lá no intrauterina. A mãe tentou matar. Houve uma tentativa de aborto. Houve um acidente de carro quando a criança estava. Então essa ferida, essa fragmentação é desde lá. Ieda, mas isso é muito severo. Concordo. Quanto mais cedo o trauma, mais sequela a criatura vai ser formada. Ok? Mais um conceito aqui, é perda de conexões. Trauma é perda de conexões conosco mesmo, com o nosso corpo, e agora eu estou falando de sistema nervoso central, que nós precisamos entender isso, se nós estamos trabalhando com gente, ok? Se nós estamos ousando fazer um aconselhamento, sentar enquanto uma pessoa, nós temos que entender que ela vem com um sistema nervoso central de composição dela. Deus deu para ela e é lindo. Você falou, Ieda, eu não gosto muito desse negócio de fisiologia. Mas o mínimo você precisa entender, sabe por quê? Porque você tem ele dentro de você. E você está interagindo com ele todo dia. Quando você fala assim, tô com fome, que cheiro bom, será que vai ser bife? Isso é o seu sistema nervoso central agindo, falando com você, interagindo. Uma pessoa que é traumatizada em lugares bem severos, ela perde o tino até dessa conexão com a fome. Às vezes ela tem uma fome excessiva, tem uma obesidade mórbida, tem uma fome que ela tem que se perguntar, fome de quê? Ela perde essa conexão. Então, às vezes, nós estamos trabalhando, né? Eu estou trabalhando muito com essa coisa do vício, e hoje as pessoas, quando eu falo assim, você trabalha com crack, é um problema sério no Brasil, né? Também. Mas nós não trabalhamos só com substância, nós trabalhamos com comportamento compulsivo. E talvez esse seja o mais difícil. Porque ele está aqui no nosso meio. E às vezes nós até validamos ele. O vício em trabalho, a pessoa está ali morrendo com vício em trabalho e nós estamos validando. Nós temos pessoas obesas no nosso meio, com uma obesidade que não é fisiológica. Ela é patologicamente, mas vem do psique. Ela é psicossomática. E nós estamos tentando dar receitas para ele de dietas. Isso é muito sério. Isso é muito sério, porque o trauma, ele desfacela quem somos. Inclusive, nesse formato de corpo, de como sentimos sensações. Né? Não só emoções, mas sensações. Então, vai nos trazer, vai fazer com que perdemos a consciência do nosso corpo, das nossas relações, das nossas interações, inclusive sociais. Né? Trauma tem sido mais evitado, negado, desentendido, causa agora sim do sofrimento humano. Por que sofremos tanto? Porque somos traumatizados, somos quebrados.
Pessoas diferentes, gente, reagem de maneiras diferentes em eventos similares. Isso é óbvio para você que é conselheiro, né? Você está trabalhando, de repente, ali num sistema familiar e tem um irmão que viveu a mesma coisa que outro, mas ele reage diferente. Um fica bem, um fica lúcido, trabalha pra caramba para lidar com aquilo, e o outro tá lá simplesmente arrasado, perdido, né? Arranja subterfúgios para sobrevivência. O mecanismo de defesa dele entre a dor e a sobrevivência é outro. E nós precisamos compreender isso, né? O trauma também afeta cada parte da nossa vida, como nós nos relacionamos uns com os outros. As nossas relações muitas vezes ficam tóxicas a partir daí. Como nós sentimos no nosso corpo, como pensamos. A nossa cosmovisão pode mudar. E também o quanto nós confiamos em Deus. Então, quando nós pegamos eventos, igreja brasileira, quando nós pegamos eventos como o lá do Rio Grande do Sul, uma enchente como o Rio Grande do Sul, como que nós interagimos com isso? Porque atender Rio Grande do Sul não é atender somente numa dimensão social grande. Para nós é atender pessoas que passaram por um trauma complicadíssimo. E aí a gente chega lá para atender, interessantemente, naquele avanço que Jocum fez, nós tivemos várias interações lá, e nós fomos muito para fazer trabalho braçal, para limpar casas, para ajudar nesse movimento. E aí tem uma senhora lá que, né, o pessoal, os rapazes muito hábeis, vamos jogar, vamos tirar tudo em lama, né, com lama, enlamaçado e uma lama fedida, e precisava ser jogado fora. E a mulherzinha lá abraça o sofá, não, esse sofá não. Esse sofá não, chorando. E o pessoal, vamos tirar, senhora, precisamos tirar, nós temos algumas horas e vamos para outra casa. E ela abraçando o sofá e falando, o sofá não. Por quê, gente? Não era o sofá. Era a lembrança de uma mãe que sentava ali. Então, nós estamos lidando com limpar casas. Nós estamos lidando com lidar com pessoas que estão traumatizadas, que estão num tremendo sofrimento. E ela precisava mais do que uma casa limpa. Ela precisava de um olhar de Jesus. Nós queríamos ir ali e simplesmente limpar e vamos para outra, próxima, porque tinha muitas. Às vezes a gente está com essa pressa da cura. E a pessoa precisa ter tempo para nos contar um pouco mais. Né? E a gente precisa ter habilidade, às vezes, para perceber isso. E talvez para arredar um pouquinho nós mesmos e deixar que o Espírito Santo faça ali. Só contemple com o olhar. Pode nos fazer sentir, o trauma é muito interessante, ele pode nos fazer sentir separados de Deus e dos outros. Talvez a pessoa fale, eu não consigo ver Deus. Deixa eu te contar uma coisa. Deus é Deus Emanuel. Ele está também no trauma. Ele também pode ser visto lá. Se a gente tiver a habilidade de esperar o Espírito Santo trabalhar em nós e ali nós, com aquela pessoa, nós podemos perguntar então, onde Jesus está nesse lugar? Ele é Deus Emanuel. Podemos sentir ali no trauma que não somos mais a mesma pessoa de antes. Parece que falta alguma parte. Alguns clientes chegam para mim e falam, Ieda, parece que depois disso eu perdi, depois desse rompimento, né? Eu perdi partes de mim. E eu me sinto muito desconfortável na minha própria pele. Muito interessante esse lugar. Nós precisamos atentar a isso, porque às vezes a pessoa chega ali, e eu costumo contar assim que ali no nosso consultório de aconselhamento chegam mulheres muito bonitas às vezes. Eu trabalho muito voltado para esse lugar da mulher e dos abusos, né, que a mulher vivencia. E chegam mulheres com seus carrões, extremamente realizadas e pouco satisfeitas. Porque a realização vem do que nós fazemos. Mas satisfação vem de quem somos. E o trauma nos rouba, muitas vezes, quem somos. Nós precisamos aprender esse lugar. O que foi deixado, que não nos permitiu ser, mas nos levou a fazer um monte de coisa. Tem pessoas anos só fazendo para tentar ganhar um lugar de ser ele mesmo.
e não consegue. Porque talvez está agindo no lugar errado. O trauma, gente, ele impede o desenvolvimento de vínculos seguros. E agora eu estou falando uma outra vertente que nós precisamos entender. Vínculos, o que é vínculo? O que é esse nível de apego que nós temos? Às vezes nós apegamos uns aos outros em medo. Em medo de estarmos sós, em medo de sermos rejeitados. Mas o lugar que Deus está nos chamando é para um lugar de amor. Porque às vezes a gente relaciona com Deus com medo do inferno. Então a nossa relação com Deus também é de medo. A gente ainda não conseguiu perceber uma relação de amor. Esse lugar do trauma, quando nós estamos falando dele, ele estabelece para nós essa perca de vínculos saudáveis. E aí a gente se relaciona uns com os outros no medo. Inclusive com Deus. Resulta o quê? Num bloqueio do aprendizado, do desenvolvimento. Desenvolvimento de quê, gente? Da nossa identidade. Aí nós não amadurecemos. A pessoa apresenta a inabilidade para regular as emoções de uma forma eficaz. E aqui volta para o nosso sistema nervoso central. Emoções é um lugar muito interessante e o conselheiro precisa ter um outro recorte e entender sobre isso. Nós não podemos regular a emoção. Você sabia disso? Nós não regulamos a emoção. Nós trabalhamos com a emoção para que ela chegue num sentimento. E aí, então, nós vamos regular a emoção. Emoção é aquele primeiro ímpeto que vem. Quando você está contrariado com uma pessoa, um conflito não resolvido na sua vida, um sofrimento interno, muitas vezes não falado, extremamente anônimo para todos. Você chega, tem aquele conflito, aí de repente você desembarca aqui no Redec e vê, não é possível que aquela pessoa está aqui. Pelo amor de Deus, aquela emoção que te vem, você gela por dentro, a sua mão fica gelada, você começa a ter um suor fedido, que é o cortisol, você fica com raiva. Essa é a emoção. Quando você começa a entender, nossa, mas o meu corpo está reagindo. Por que está reagindo assim? Porque eu não concluí aquele negócio com aquela pessoa. Eu preciso concluir, resolver, solucionar, falar sobre esse conflito. Isso é sentimento, isso é gerenciável. Enquanto só é emoção, você vai se tornar maledizente, evitativo, você vai se tornar raso num evangelho que é muito profundo. Então eu quero te chamar para esse lugar aqui, porque se está acontecendo com você, se é recorrente na sua vida, ou no seu aconselhando, no seu discípulo, na sua ovelha, provavelmente ele tem situações de trauma não resolvido, de feridas ainda latentes, talvez com um enorme band-aid sobre ela. Precisamos rever isso aí. Eu queria te convidar, nesse período que a gente está aqui no Redec, para se tornar o seu primeiro aconselhando. Para você tomar você mesmo e tudo que você está ouvindo e fazer um pente fino na sua vida. Aproveita que é um recorte só de conselheiros, né? Que é um recorte só nosso aqui. E aproveita para deixar esse evangelho, essas ministrações, te atravessar um pouquinho. Né? Fazer esse lugar assim, ó, se eu fosse o meu próprio aconselhando, meu próprio cliente, como que eu ia responder a isso? Vamos ter esse desafio aqui? Então vamos perceber, né? O trauma em mim, a minha ferida ainda latente, está me trazendo para esse lugar de inabilidade para regular as minhas emoções, os meus sentimentos, integrar as minhas experiências que eu tenho tido com o evangelho verdadeiro, com esse olhar de Cristo. Será que eu tenho tido coragem de olhar sobre esse aspecto da minha vida, nesse quesito? Eu tenho conseguido ver Jesus olhando para mim e eu tenho coragem de chegar para ele, mesmo que tremendo de medo, falando toda a verdade? Isso é um negócio importante para a gente fazer, de vez em quando. Temos que passar por esses vales de avaliação. Tem que ser corajoso. Tem que perceber o amor de Cristo. Dissociação é uma palavra grande no meio do trauma. Se você vai pegar uma literatura de trauma, eu não sei esse livro se vai trazer isso,
Mas se não, a gente vai pedir o Eurício para escrever um segundo falando sobre isso, que é a dissociação. Dissociação é um lugar muito interessante para a gente entender, compreender, interagir com ela, que é esse lugar de perda. Sabe por quê, gente? Tem muita gente assim dentro da igreja. E sabe como que a gente chama esse lugar de dissociação dentro do evangelho? Dentro da Bíblia? Farisaísmo. Nós somos uma pessoa aqui, mas lá em casa nós somos outro. Lá no trabalho nós somos outro. Nós dissociamos. Nós somos inabilitados por algum lugar em nós que não deixa que sejamos íntegros, inteiros. E eu coerentes. Aí eu começo dizendo, o trauma ele nos desfacela, ele nos desmembra de nós mesmos. Está aí o farisaísmo. Não somos mais coerentes com o evangelho que pregamos, com as verdades que falamos na hora de um aconselhamento. Por isso, muitas vezes, nós nos tornamos ou legalistas demais ou permissivos demais. E isso, para o nosso primeiro cliente, precisa ser dito, precisa ser avaliado, né? Então, a dissociação aparece ali compartimentando conhecimento cognitivo. Eu sei disso, mas o meu afeto para com o outro. Sabe uma coisa que você precisa, gente? Eu não quero que todos aqui sejam, Ieda está querendo perfeição para a gente começar o mistério. Não, não é isso. Deixa eu falar uma diferença entre funcional e disfuncional. Funcional e disfuncional. O que é uma pessoa, um conselheiro, um crente, um cristão, uma pessoa que prega, um pastor, que é funcional? É aquele que percebe as suas questões, as suas disfuncionalidades e trabalha com elas. Enquanto você não estiver nem percebendo, negando, usando de mecanismos de defesa, como minimizando, não é tanto assim, isso é disfuncionalidade. Você está sendo uma pessoa disfuncional. Quando você passa a reconhecer, se perceber, se tornar coerente naquilo que você fala, você se torna uma pessoa funcional. Não é perfeição, é excelência em aplicar o evangelho na sua própria vida. Para então ganhar envergadura, autoridade moral para você falar na vida do outro. E esse senso de dissociação, ele vai trazer uma identidade, de novo, menos coesa. Você vai se perder. Sintomas do trauma, reações psicossomáticas. O adoecimento hoje, atualmente, na nossa geração, está impressionantemente vinda do psique. A ciência tem multiplicado muito. Interessante, você quer ver uma coisa? Nas crianças de hoje, a gente não vê mais coqueluche. Muitos de vocês que são mais novos nem sabem o que é coqueluche. Os mais antigos sabem, que é da minha idade, sabem. Coqueluche é uma doença infantil que poucas vezes acirrava no adulto, que tinha uma tosse muito grande, crônica. A criança chegava a vomitar. Hoje a gente não vê criança com coqueluche. Com sarampo, pouquíssimos. Tivemos um surto aí há pouco tempo. Mas criança com TDAH a gente vê. Criança com TOD, vemos. Criança, né, todas essas letrinhas, TDAH, TDA, TOD, TOC, TAG, né, TA, e assim por diante. Transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de hiperatividade, atenção, e aí por diante. Sabe por quê, gente? Porque o nosso psique não está acompanhando, as nossas emoções não acompanha as informações, as distrações, e nós precisamos compreender isso. Então, as doenças psicossomáticas vêm muito dessas feridas não tratadas. Doenças psicossomáticas hoje em mulheres, fibromialgia, gigantesco o número de mulheres de fibra. Nós até temos um grupo aí de apoio, né, para as mulheres fibromialgicas, né, mulheres de fibra. Se você tem fibromialgia, procure aí, tem um grupo de apoio para apoiar esse lugar das emoções e do psique. Como que essa mulher pode manter-se viva? Porque dói, gente. É piti. Se é do psique, é piti. Não, dói. Ela tem sofrimento gigantesco. O corpo dela está contando sobre esse sofrimento.
Uma outra reação, um senso de inaptidão e apatia de vida. Nós temos acarretado hoje, dentro dos nossos consultórios de aconselhamento, uma gama gigantesca de ansiedade e depressão. Uma apatia pela vida. Eu não sei resolver as minhas questões. Então, o trauma, ele traz esse lugar nas emoções, na alma. Então, no corpo, na alma. Inabilidade das relações interpessoais. Cada vez mais a gente se isola. O isolamento virou uma característica quase que moderna demais, contemporânea demais. Eu tenho visto assim, na Europa, que é um lugar que deveria ser um lugar de, puxa vida, a ciência ali é muito rápida. Na Ásia, no Japão, a gente vê esse isolamento cada vez mais sendo colocado em voga. Vamos, cada um no seu canto, eu me resolvo. Ele trabalha no home office, ele trabalha no cantinho dele. Japão tem os lugares muito pequenos, então ele fica num lugar muito pequeno, não contempla a natureza, ele pede a comida pelo iFood, ele trabalha no home office, ele interage com robôs, ele interage muito pouco consigo mesmo, inclusive. Ele não sabe falar dele. Isso aqui é muito sério, porque está chegando no nosso Brasilzão. Nós estamos ficando cada vez mais inaptos com as nossas relações interpessoais. E é um lugar onde o diabo, gente, ele tem poder ali, na nossa solidão. Ele tem poder. Incredulidade. Traz incredulidade. Sabe por quê? Porque ele tira o senso, você, de Deus. Porque ele te tira o senso de identidade. A identidade, quando nós falamos de identidade, a gente fala muito sobre ela nesses settings de aconselhamento, sabe o que acontece? A identidade, ela não está na seu psique. Agora eu entendo quem Deus é, quem eu sou. Não está nas suas emoções. Eu amo Deus tanto, então a minha identidade está cada vez melhor. Não. A identidade está no seu espírito. Talvez na parte mais profunda. Na parte, muitas vezes, anônima. Inclusive para você mesmo. É esse lugar onde o diabo quer te manter traumatizado nesse senso. Então, o trauma também... Essa aqui é uma autora que eu gosto muito, tem vários livros dela para o aconselhamento já traduzidos. Ela é uma mulher, já uma senhora, e ela é presidente da Associação Americana de Conselheiros Cristãos. Uma mulher incrível. Ela fala o seguinte, que trauma é um mal causado à individualidade. Que a gente pensa assim, trauma é uma coisa grandona. Não, gente. Ele é muito cirúrgico. Então, nós precisamos olhar ele assim também. E esse é um outro autor que eu gosto muito. Ele fala muito sobre criança e adolescente. Ele fala, trauma é uma sobrecarga no sistema nervoso central. Então, o seu entendimento fica comprometido com isso. Não perca esse lugar de entendimento, né? O trauma e o normal. Deixa eu falar alguma coisa sobre trauma muito interessante aqui para a gente já começar a finalizar. Trauma vai deixar você no medo. Essas feridas que eu estou falando, né, que a gente às vezes trabalha ela com uma simplicidade, com um simplismo muito grande, vai deixar com que você fique preso no medo. E o medo vai te fazer sentir muito bem. Quando nós estamos trabalhando esse lugar do trauma aqui, o sentir bem vai se tornar para você assustador quando é um bem de Deus. É interessante isso aqui. Quando eu estou trabalhando, às vezes, com algumas mulheres, deixa eu te dar um exemplo para você clarificar isso aqui, esse conceito. Quando a mulher passa por muitos maus tratos, a criança passa por muitos maus tratos, quando ela chega numa ambiência de amor, por exemplo, na igreja, e é uma igreja extremamente fraternal, ela não se sente bem. Ela vai começar a desdobrar conflitos. Por quê? Porque isso é um lugar seguro para ela. Nós precisamos compreender isso. Então, nós precisamos lidar com o trauma para que esse lugar conflitante, que ela se sente bem e ela se sente segura,
passe a ser um lugar mais distante para ela. E ela olha e fala assim, nossa, engraçado, quando eu entro aqui na igreja, quando eu chego aqui no consultório, quando eu converso com você, eu me sinto abraçada, e isso tem me feito ver esse outro lugar. É esse lugar onde Jesus nos chega. É esse lugar que Jesus está nos chamando, porque o trauma, ele nos deixa sentir bem nesse lugar inseguro. Ele nos confunde. O trauma nos deforma. Então, muitas vezes nós somos extremamente deformados. Faltamos parte, somos tortos, não inteiros. Eu gostaria de trabalhar esse último conceito aqui de trauma. Um autor que eu gosto muito, Jimmy Walter, ele escreve um livro muito interessante, ele fala sobre a alegria que restaura, e ele fala que o que é trauma, o que é ferida? É uma dor maior do que a nossa possibilidade de alegria. E essa alegria não é o kkk que você coloca no seu WhatsApp. Essa alegria é conexão. Então, quando a dor é maior do que a nossa possibilidade de conexão, aí se instala um trauma. Aí nós ficamos feridos. Porque o que Deus nos chama é para uma conexão. Por isso que Jesus parou e falou, quem me tocou? Porque ela não podia levar somente o poder da cura. Ela precisava da conexão para lidar com o sofrimento. Então nós precisamos entender isso aqui. Que trauma, ele fica maior do que a nossa alegria, é perigoso. Reconhecer e lidar com o sofrimento é mais importante, gente. A gente validar os sentimentos, o que vem dali, do que a memória dos fatos. Sabe por quê? Porque o fato, provavelmente, a gente vai ficar lembrando dele. E tá tudo bem, sabe por quê? Porque a sua história é um tesouro. A sua história é um tesouro. É para ela ser contada. A partir do trauma? Não. A partir da redenção. A partir desse encontro que você teve. Então, a nossa história é para ser contada. Eu conto normalmente nas minhas aulas muita mazela que me aconteceu. Você sabe por quê? Porque em todas essas mazelas que eu conto, tem parcela de Cristo com uma redenção. É esse o lugar que nós somos chamados. Né? Não é para ouvir histórias longas, é para ver nas entrelinhas e falar, olha, existe redenção para esse lugar. Porque Cristo também visita esse lugar. Eu não vou falar sobre esse gráfico, mas eu vou deixar esse material disposto aqui. Vocês levam, não precisa anotar, ok? Então depois você fala assim, Eda, eu vou deixar meu WhatsApp, você fala assim, aquele gráfico, não entendi essa parte, me explica? Eu te explico, mas aí, tenta entender. Tem muita revelação boa para você, na sua própria história, dentro desse conhecimento aqui. Deixa eu passar isso aqui. Eu queria falar um pouquinho sobre o finalmente aqui. Os 7 desejos do nosso coração. Muito importante a gente ter uma compreensão cirúrgica sobre esse lugar. Ser escutado e ser compreendido. Eu queria que você fizesse um balanço aí para você. O quanto você, na sua história de vida, desde a sua infância até aqui, enquanto ovelha que você continua sendo, enquanto liderado que você continua, foi escutado e compreendido. Às vezes você é escutado, mas você não é compreendido. Ser afirmado, o quanto você foi, é um desejo do coração humano. Ser abençoado. Teve bênção desde a sua infância? Você consegue perceber isso? Se eu falasse uma bênção, me relata uma bênção na qual você desfruta até hoje. Estar seguro, muito importante. Você se sentir seguro. Talvez não em todas as ambiências, mas em pelo menos uma âncora de segurança. Você precisa conseguir pelo menos relatar. Ser tocado de uma forma segura. Isso faz parte da conexão humana. Por isso que o abraço, o aperto de mão, o contato visual é importante. O toque. Ser escolhido. Por isso que Deus fala, não foi vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi primeiro. Ser incluído. Hoje nós temos essa palavra num lugar muito ruim, da inclusão. Mas ser incluído, sermos incluídos numa igreja quando nos falta uma boa família. Sermos incluídos em bons relacionamentos quando muitos dos nossos relacionamentos foram tóxicos. Ser incluído é muito importante, é um desejo do nosso coração. Nossas crenças e nossos enfrentamentos de vida. Muito interessante, aquilo que eu falei. Muitas vezes, traumatizados, nós sentimos a vida
como perigosa. O evangelho vem para tornar a vida um deslumbre de mostrar Deus. A vida pode ter muitas aflições, mas existe um lugar seguro de vencedor em Cristo. Nosso fundador, ele faleceu há pouco tempo, né? O fundador de Jocum, e ele falava uma frase no final, agora muito interessante: Jesus está vencendo. Eu digo isso para o seu ministério. Talvez você fale assim, é muito sofrimento, mas Jesus está vencendo. Amém? Esse também eu vou deixar, não vou falar. Vocês precisam almoçar, moçada, que 3 horas sem mais. Eu gostaria de falar um pouquinho desse lugar aqui. Né? Eu acho que em muitos dos estudos do COT ou de alguns outros que vêm, você já ouviu sobre a janela do nosso coração. É muito importante que a gente entenda esse lugar aqui. Essa janela, o lugar que Deus quer é abrir totalmente, que nós sejamos livres abertos, que a nossa janela fosse totalmente com uma área aberta. Mas existem áreas que são secretas. E eu queria te desafiar esse primeiro cliente que eu te dei hoje. Trabalhar nesses segredos, porque eles te intoxicam para desdobrar a sua identidade e desenvolver a salvação. Cuidado com isso. Área cega. Ieda, como é que eu posso lidar com a área cega se é cega para mim? Tendo relações amorosas, próximas, seguras, respeitosas, porque as pessoas vão te dar feedback, vão te dar retorno. E vão falar, puxa vida, eu vi ali no refeitório que você foi grossa com aquela pessoa. Você achou que eu fui grossa? Não, mas eu achei que o seu tom não foi normal. Você é normalmente uma pessoa gentil. Que feedback. Aí você fica pensandinho. A primeira reação nossa é nos esconder, porque às vezes nos gera vergonha. Mas eu queria te convidar para falar assim, eu vou pensar sobre isso. Obrigado pelo feedback. Eu vou pensar sobre isso, né? Alguém te faz um convite e você fala, não posso. Aí, de repente, o seu amigo te dá o feedback. Puxa vida, mas esse convite me parece uma boa oportunidade ministerial daquilo que Deus tem te chamado. Aí você fala, é mesmo. Sabe por quê? Porque uma área cega da sua vida é sempre negar, avançar. Você, às vezes, está acomodado e Deus está te chamando para outro nível. E, às vezes, você tem áreas cegas que estão te impedindo de avançar para esse nível que Deus está te chamando. Cuidado com isso. Aprenda a ter relações saudáveis que Deus vai te chamar. Agora tem outra área aqui, que é a área desconhecida. Essa área é uma área muito interessante, que é uma área que só Deus pode ter. É só o Espírito Santo que, falando a você, vai te acordar. Isso chama revelação. Isso eu não posso te dar. Eu posso te dar conhecimento. O Google também, viu, gente? Mas eu quero aqui destrinchar isso para que você, nessa ambiência aqui, receba a revelação. E abra essa área desconhecida. Amém? Então, nós não vamos falar da piscina da dor, seria bem importante, mas eu queria falar sobre isso aqui, restabelecendo conexões. O acolhimento no aconselhamento é essencial. Ali Jesus teve isso. Ele chamou aquela mulher para um acolhimento. Ele teve empatia com ela, sabe por quê? Porque ele viu ela. Ele teve coragem de parar tudo que ele estava fazendo. Inclusive, ele ia curar uma menina que pouquinho tempo depois o pessoal falou assim, Jesus, você gastou muito tempo aqui olhando essa mulher? A menina já morreu. Foi assim, depois eu te dando um spoiler, mas você lê lá na Bíblia. Desse jeitinho. Desse jeitinho. Jesus foi empático com o sofrimento daquela mulher. Nós precisamos ser isso. Precisamos construir capacidade relacional, emocional, porque o sistema nervoso sabe quando desligar, viu, gente? Ele sabe, não trabalhado em você ali, ele sabe quando você faz, e ó, acabou-se. O novo nível que Deus está te chamando, parece que você não vai tramitar mais. Cuidado, você precisa conhecer os seus mecanismos de defesa. Esse lugar aqui precisa ser religado com conexões seguras. Você e o seu primeiro cliente precisam buscar essas conexões. Aproveita a rede, aproveita o Redec para fazer esses lugares seguros. De repente você descobriu uma pessoa que trabalha com uma vertente que Deus está te chamando, está fomentando seu coração para trabalhar. Chegue lá, sente na mesa, fala assim, com licença, eu ouvi falar que você é fulano de tal, você trabalha com isso, né?
vai começar uma conexão segura. Talvez você ainda tenha questões de abuso sexual na sua própria vida, questões maternais não resolvidas na sua própria vida. Busque conexões seguras para o seu primeiro cliente, para você, curado, poder ministrar isso a outros. Se você não tramitar nesse lugar, você não vai conseguir achar o outro. O trauma e a perda da capacidade de conectar-se com a alegria. A conexão, a nossa relação, sempre foi o nosso desejo mais profundo enquanto ser humano. Foi para isso que nós fomos criados, para termos conexão. Aí, no trauma, passa a ser o nosso maior medo. Muitas vezes, o que você morre de medo? De relacionar ainda. Aí eu me mantenho profissional, que é para mim não precisar relacionar. Eu passei por lugares muito severos, muito escuros na minha vida desse jeito. Eu era extremamente eficiente e pouco eficaz no que diz respeito a mim mesmo. Solidão, medo de conexão. Trauma nos leva para esse lugar. O trauma faz com que relacionamentos de vínculos de medo e não de amor sejam estabelecidos. E aí você fica uma vida toda imaturo. Ah, não, mas quando eu fizer 60 anos, eu estou quase chegando lá, eu acho que eu vou ser madura. E eu já aprendi, não vai ser isso que vai me dar. Sabe o que vai me dar? Mais cabelo branco. Parei de pintar, porque é muito difícil. E velhice, gente, o tempo traz. Facinho, facinho. Maturidade não. Maturidade a gente precisa ser intencional. Conversar sobre coisas difíceis. Ter papos difíceis conosco mesmo, com outros. Esse aqui também não vou falar. E vou falar desse aqui. Recuperação do trauma. Esse cara aqui que escreveu essa frase tem um livro grossão, robusto, muito interessante. Para quem quer desdobrar um pouco isso. Ele é judeu, ele é holandês, mas tem livro já em português. Não se preocupe, você não vai precisar aprender holandês. Ele fala o seguinte: a recuperação do trauma envolve aprender a restaurar um sentimento de segurança visceral, das vísceras lá dentro. Não é uma segurança aqui com o meu dinheiro, com a minha posição, com o meu título, não. É uma segurança visceral. E recuperar um relacionamento amoroso com o meu eu completo. Gente, sem uma relação muito próxima com Deus, isso aqui se faz impossível. Termos uma relação de amor conosco mesmos, sem Deus, sem um lugar de redenção, sem esse olhar de Cristo encontrando conosco, é impossível. Então eu queria deixar um versículo aqui para terminar, bastante indigesto. A indignação do Senhor num tempo de cativeiro com alguns homens daquele tempo. Jeremias: eles curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Quantos de nós estamos assim? Curando superficialmente o trauma do povo de Deus. Falando, ah, não, mas isso tá bom assim. Isso aqui vai passar. Não, isso aqui, a hora que ele vir para a igreja, começar a ser dizimista, frequentar um grupo célula, vai tudo se resolver. Cuidado com isso. Isso pode ser trabalhar superficialmente. A igreja precisa ser um lugar onde nós olhamos a pessoa como um todo. Jeremias ainda fala, eles tratam a ferida do meu povo como fosse uma coisa sem importância. Ninguém mandou você vir no Redec e ninguém mandou o pastor Cote me convidar, agora você sabe disso. É uma coisa muito importante lidar com traumas, porque ele tem desfacelado não só a vida das pessoas, a vida dos crentes, a vida da igreja. Vou te falar, temos recebido missionários muito quebrados no campo. Muito. Porque a igreja está quebrada. E vou te falar, Deus ama e chama pessoas quebradas. Mas o desejo dele é trazer redenção. Não é para que a gente permaneça assim. Então eu desafio você, porque se Deus tem te chamado para ser conselheiro, é porque Ele quer que você atravesse todo esse conteúdo, Ele atravesse todas essas verdades, inspira em você essas verdades, imprima em você um caráter de redenção e que você possa, sabe, desdobrar a sua salvação, desdobrar a identidade de Deus em você e saiba ser um curador. Eu vou deixar aí alguns passos, né, para ajuda com trauma.
e que você possa pensar sobre duas coisas. Da nossa maior dor nasce uma grande missão. Se na sua história você tem vivenciado uma grande dor, pode ter certeza que a redenção vai gerar uma grande missão. Numa família, numa igreja disfuncional, gasta-se muita energia para evitar que os problemas apareçam. Mas em uma vida saudável, numa igreja saudável e madura, a energia é gasta em resolver bem os conflitos e aproveitar as oportunidades que aparecem disso aí. E eu queria terminar com essa frase, a frase de um bispo erudito de muitos séculos atrás. Ele fala o seguinte: a glória de Deus é vista no homem plenamente vivo. Em contrapartida, que o trauma nos desfaz, nos desfacela, nos quebra, nos fragmenta. A glória de Deus sobre nós, numa redenção, nos deixa plenamente vivos. Que Deus abençoe o ministério de você, a igreja de você, o seu tempo aqui. Desfrute as relações, desfrute os ensinamentos, desfrute a ambiência e que você saia daqui muito diferente. Deus abençoe.